Eu costumo dizer, gente, que isso aqui é uma mandala astrológica, tá? E as casas são essas linhas aqui, esses recortes. Então, nós temos 12. Todo mundo vai ter 12. Essas casas são de tamanhos iguais? Não, elas são de tamanhos diferentes, tá? Então, tem gente que pode ter casa pequenininha, tem gente que vai ter casa grandona, tá? E isso não vai fazer diferença na nossa vida, tá? Eu já vou explicar mais para vocês sobre isso. E eu gostaria que vocês pensassem que a casa é exatamente como uma casa ou um apartamento, tá? E o signo, ele vai ser a decoração desse lar, tá? Então, a decoração taurina, por exemplo, ela é diferente de uma decoração aquariana. Uma decoração taurina que é mais estável, que gosta muito de conforto, vai estar pensando, sei lá, num lençol de 400 fios egípcio, né? Enquanto o aquário já vai querer trazer novidade, coisas novas para essa casa. Então, o signo nada mais é do que a energia que vai matizar aquela área da vida, tá? Dentro dessas casas, a gente pode ter ou não planetas. São os habitantes dessa casa. Então, os habitantes da casa é sempre o mais importante, ele que manda ali, tá? Por isso que quando eu falo para vocês sobre signo nas casas, a gente está olhando a energia pura, ou seja, essas casas aqui que não têm planetas, a gente olha a energia do signo, tá bem? Essas casas que têm planetas, a gente olha a energia do signo, mas a gente olha principalmente a energia do planeta que está ali dentro, tá bem? E aí vocês podem colocando dúvidas se vocês tiverem, tá? Ou se quiser abrir o microfone. Signo interceptado. O que que é isso? Tá? Esse aqui é um mapa que não temos um exemplo de signo interceptado, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Aqui nós temos o início das casas. Começa sempre no ascendente. Então, a casa um é essa linha vermelha aqui do ascendente, que está começando aonde? No signo de Touro. A casa 2 começa no signo de Gêmeos, tá? Nesse mapa aqui. No seu, de repente, vai começar o seu ascendente em Aquário, em Touro, em Peixes, em Escorpião, tá? Aqui nesse exemplo que eu estou dando, o ascendente dessa pessoa, Touro, a casa 2 em Gêmeos. Mas o que que poderia ter acontecido nesse mapa aqui? Quando vai para a casa 3, ao invés de começar aqui em Câncer, poderia ter começado um pouquinho antes, ou seja, ainda no signo de Gêmeos, tá? Então você teria a casa 2 e a casa 3 no signo de Gêmeos. Isso tem algum problema? Não. Acontece que você vai ter energia de Gêmeos, essa decoração, em duas áreas da sua vida, tá? E aí, nesse caso, deixa eu desligar o microfone. Aí, pronto. Aí o que acontece é que poderia, nesse caso, então, ter um signo interceptado. Por exemplo, aqui, a casa um que começou no ascendente em Touro, se ela terminasse aqui mesmo em Touro, e a próxima casa começasse aqui em Câncer, daí nenhuma linha estaria tocando em Gêmeos. Significa que você não tem a energia de Gêmeos? Não, você tem a energia de Gêmeos, tá? A sua casa 2, ela começaria em Touro, mas ainda assim também teria a energia de Gêmeos. Vocês conseguem perceber isso, entender isso olhando para o mapa de vocês? Esse mapa que eu peguei de exemplo, o signo tá grandão dentro da casa, né? Então, aqui, ó, casa 3, quase todinha em Câncer, pega só um pedacinho de Leão. Mas pode ser que no seu mapa começou aqui em Câncer, mas logo aqui, ó, já tá Leão, tem um montão de Leão na sua casa 3, tá? Então, a sua casa, mesmo assim, 3 começa em Câncer, ela tem a energia principal de Câncer, mas ela tem também um pouquinho da energia de Leão. Tudo bem até aí? Então, vamos seguindo. Casas de fogo. As casas de fogo
elas refletem a energia dinâmica e impulsiva, né? Elas estão relacionadas à nossa ação, à criatividade, à espiritualidade, à nossa vitalidade, aquilo que te dá energia, aquilo que te dá potencial para explorar coisas novas, né? Então, por isso que eu coloquei aqui uma pintura e uma pessoa meditando, que é essa busca aí por algo que me dê sentido para a vida, resposta para a vida, tá? Então, os prazeres estão relacionados à casa de fogo também, tá? Então, as casas de fogo são as casas um, que é o ascendente, a casa 5 e a casa. Peraí, que eu aguento o microfone ligado. E a casa 9, tá? E as casas de ar? As casas de ar, elas estão relacionadas à nossa comunicação, à nossa troca, né? Elas estão muito ligadas ao nosso raciocínio, à nossa forma de pensar, como é que eu vou explorar, expressar a minha forma, né, de pensar, como é que eu vou lidar com as minhas relações, principalmente aqui as parcerias, tá? Não as relações sentimentais, amorosas, mas as parcerias. Então, quando eu me associo a um grupo, quando eu tenho um sócio, tá? Até o casamento, vocês vão ver quando a gente falar sobre a casa 7, é uma casa de ar. Então, gente, pensa que quando você está num casamento, já é uma relação que ultrapassa o sentimento, a paixão, né? E vai para os acordos, né? Independente se você casa com papel assinado ou não, ali passa a ter um acordo. Olha, a gente divide conta, a gente tem uma conta no banco, a gente tem os nossos combinados, é uma coisa mais séria, compromissada, né? Então, as casas de ar são essas casas que estão voltadas para as nossas ideias e o compartilhamento das ideias. As casas de terra, elas falam muito do autocuidado, porque ela está relacionada à matéria. Tudo que é material, o nosso corpo é matéria, né? Então, se você está se alimentando bem, se você não está, se você está se exercitando, as questões de trabalho, porque o trabalho é que vai vir o meu fruto, o meu sustento, que vai me garantir estabilidade, que vai me garantir casa, carro, transporte. Então, as questões da matéria, do mundo material, aquilo que é tangível, estão nas casas do elemento terra. E por último, as casas de água. Essas são as mais complexas de se entender. Como eu sempre falo, porque elas não são feitas para serem entendidas de forma racionalmente, elas são feitas para serem sentidas, né? Essas casas, elas vão falar de intuição, vão falar de introspecção, de inconsciente, né? Então, tudo aquilo que é inconsciente, por isso também é difícil vocês eu percebo quando eu passo exercício e tudo mais, a maior dificuldade com as casas de água, né? Porque aqui está falando de questões profundas, emocionais, muitas vezes inconsciente, né? Então leva mais tempo para você perceber, né? Não é algo tão óbvio quanto as casas de terra que você está vendo aqui no seu dia a dia, né? Então é para ser um pouquinho difícil mesmo, porque é para a gente exercitar com a nossa intuição, tá? Para a gente percebendo ao longo do dia, tá? E aí, vamos então falar sobre um resuminho das casas. A casa um é o nosso ascendente, ou seja, a minha primeira expressão no mundo, o meu ato espontâneo, aquele que eu não penso, né? Porque se a gente pensar, o Sol, a Lua e o ascendente, os três compõem a nossa personalidade, tá? Então, a gente fala muito que o ascendente representa a personalidade, Sol e Lua também, né? O Sol, o nosso consciente, a Lua, o nosso inconsciente, o nosso emocional, mas o ascendente é aquela coisa assim, opa, pisei aqui torto, palavrão que eu vou falar, ou se eu vou chorar, ou se eu vou, sabe? Então, assim, a primeira coisa espontânea, eu não pensei, eu não senti, eu só fiz. É o nosso ascendente. Por isso que ele tem essa marca, como as pessoas me percebem, né?
E muitas vezes aquilo que as pessoas percebem não é exatamente aquilo que você é na intimidade, né? Um ascendente em Gêmeos, de repente a pessoa ela é um pouco mais comunicativa, e aí você pensa, nossa, ela deve ter muitos amigos, mas não, de repente ela tem uma lua em Escorpião, ou seja, ela já é bem mais seletiva em relação a quem ela vai abrir a parte mais emocional dela, as questões mais pessoais dela, né? Então, o ascendente, às vezes, ele pode dar uma enganadinha, mas a gente pensa como um complemento, como uma tríade realmente do nosso mapa, né? E o ascendente, ele também vai falar da nossa aparência física, tá? Ele vai falar da nossa infância. O ascendente fala muito da nossa infância, eu vejo poucos astrólogos lembrando disso, mas a partir do momento ali que a gente é aquela criança, serelepe ou não, como que você era quando era criança? Era mais quietinha, mais reservada? Você era falante demais? Você era muito corajosa? Você era teatral, né? Como que você era na infância? A casa 2, ela vai falar sobre os recursos. Olha, gente, como casa de terra é simples. É recursos, é dinheiro, entende? É como que eu ganho meu dinheiro, como que eu gasto meu dinheiro, se eu guardo meu dinheiro, se eu não guardo, como é que eu organizo as minhas finanças. Tem um pouquinho dessa questão de valores pessoais e autoestima? Tem, porque quem rege a casa 2 é Vênus, né? Mas não é a casa principal, não, tá? A casa 5, que depois a gente vai falar, tem muito mais a ver com autoestima do que a casa 2. A gente acaba colocando aqui, mas vocês vão perceber aí na vida de vocês que a casa 2 ela é muito realmente sobre os seus recursos, né? Ou seja, uma pessoa que tem Áries, por exemplo, na 2, é uma pessoa que pode ser mais impulsiva no gastar, ela não pensa tanto, ela ou Sagitário, de repente, ela gosta de viver um dia de cada vez. Então, não aguenta ver uma promoção, que fala, oh, essa oportunidade é incrível, não posso perder, né? Então, o signo que está ali vai falar como que você gasta esse dinheiro, como que você ganha esse dinheiro. Você trabalha muito? Não, o dinheiro vem um pouco mais fácil para você, o dinheiro vem também da sua família, né? E a casa 3 vai falar das comunicações, das trocas, tá? Agora a gente pensa aqui numa historinha. É, Quando você nasceu, tal, você era uma criança ali, no ascendente, uma criança aprendendo com o mundo, interagindo com o mundo. Aí depois precisa de recursos para garantir a estabilidade, o desenvolvimento dessa criança. Aí na casa 3 a criança começa a ter seus primeiros contatos com o mundo, né? Ter seus primeiros aprendizados. Por isso que ela é uma casa de irmãos e primos. Porque normalmente, qual que é a primeira sociedade que você está inserida? A sua família, né? Então, se você tem irmãos, se você tem primos, lembra, gente, pensa só, o aprendizado que a gente tem com essas pessoas próximas à nossa idade é diferente do aprendizado que a gente tem com os nossos pais ou avós, alguém adulto, né? Então, a primeira sociedade ali de igual provavelmente foram irmãos ou primos, tá? E aí, essa necessidade de começar a comunicar com o mundo, trocar. A casa 3 ela também é uma casa que fala sobre comércio, venda, porque é a troca, né? A comunicação. Se a gente pensar lá, antigamente, antes de existir o recurso dinheiro, como é que se fazia antes? Através de trocas, né? Me dá aqui seu cabritinho que eu te dou 5 galinhas, né? Na base da troca. Então, essas interações sociais, esses pequenos trajetos de deslocamentos, ahn, as pequenas viagens, né? Casa 3, tá? Então, como é que é a sua locomoção para o trabalho? É sempre a mesma coisa? Muda sempre? Eu estou sempre viajando a trabalho? Eu me comunico muito? Eu trabalho com comunicação? Ou eu sou muito discreta, gosto de ficar na minha? Como é que é a sua interação com o aprendizado? Você gosta de fazer 1000 cursos? Como é que foi a sua aprendizagem na escola? Foi difícil? Foi fácil? Foi fluida? Né? E a casa 4 é o que eu chamo de útero do zodíaco, porque ela é a raiz, né? Ali são os valores realmente
da nossa ancestralidade, pai e mãe. Se você não foi criado por pai e mãe, foi criado por avós ou uma instituição, isso também está relacionado ali na casa 4. Como é que era esse lar na sua infância? Era um lar tranquilo? Era um lar que muita gente falava? Era um lar que você mudou muitas vezes de casa? Como é que era esse ambiente da sua infância, né? Quais os valores que você aprendeu na sua família? Isso é casa 4. A casa 5, uma casa de elemento fogo, a gente já começa a sair da casa dos pais. Então é o momento que tá, eu sou aquela criança, interagi ali na escola com meus primos, coleguinhas de escola, aprendi os valores da minha família, aprendi o que é certo e errado diante da visão da minha família, e agora eu tô chegando na minha adolescência. E aí a gente começa a ter os nossos impulsos carnais, a gente se apaixona, a gente começa a perceber aquilo que nos dá prazer, aquilo que a gente gosta. Então, além daquilo que aprendi na minha casa, né, na casa ali dos meus pais, o que que eu gosto? O que que faz sentido para mim, né? Então, por isso que é uma casa de criatividade, é uma casa de hobbies. Então, aquilo que você gosta de fazer, independente de trabalho, fala de atividade física também, não aquela por obrigação, mas aquela que te dá prazer. Então, eu gosto de fazer de tênis, gosto de corrida, gosto de jogar vôlei com os meus amigos. Então, se você gosta de praticar esse lazer, esse hobby com pessoas, se você gosta de fazer isso sozinha, né? Como é uma casa de criação, os filhos também estão aqui. Como ela é uma casa de paixão, os flertes, os namoros também estão na casa 5. Então, até o momento onde você se apaixona e você namora, essa pessoa é casa 5, tá? Porque a gente está falando do fogo da paixão, daquilo que me dá entusiasmo, prazer de viver. A partir do momento que você assume aquele contrato com aquela pessoa, que tem os combinados, que tem ali, de repente, dinheiro interagindo entre vocês, isso vai para casamento. Aí já é um relacionamento de casa 7. Casa 6, casa da saúde e do trabalho, está relacionada com o signo de Virgem. Está ligada à nossa. As doenças também estão aqui, né? Tanto a saúde como a doença. Por quê? Como que eu lido com o meu corpo? Eu estou nutrindo meu corpo? Eu estou estabelecendo uma rotina de movimento? Como é que é a minha rotina diária? O trabalho entra aqui, porque ele está dentro da minha rotina, né? Então, como é que você gosta do relacionamento com os seus colegas de trabalho? Como é que você gosta de arrumar a sua mesa de trabalho? Você gosta de trabalhar sozinho? Você gosta de trabalhar com mais pessoas? O serviço, né? Então, os hábitos de vida, os hábitos de higiene estão na casa 6, tá? Doenças agudas também estão na casa 6. Isso aí é um pouquinho mais profundo. Casa 7, que eu já falei um pouco, né? Mas além do casamento, os outros relacionamentos, como parceria, então, os relacionamentos que envolvem ali ah, um contrato, né? Então, uma sociedade, clientes também é casa 7. Então, se você é empreendedora, de repente você fala, nossa, qual será o perfil do meu cliente? Olha para o signo que você tem na casa 7, né? Claro, se você tiver outros planetas ali também, soma com a energia desses planetas, mas o signo que está ali já diz muita coisa sobre a energia dos clientes que você atrai, tá? E também vai falar dos inimigos declarados, tá? Esse também é um assunto um pouquinho mais complexo, que a gente não deve ficar, não penso que a gente deva se aprofundar nisso, né? Porque se a pessoa está contra mim, o universo vai trazer para ela de volta. Então a gente vai se preocupar com aquilo que agrega na nossa vida. Casa 8, ela é uma casa de transformação, é uma casa do elemento água, a casa é relacionada a Escorpião. Ela fala das nossas transformações, ela fala das nossas crises, das nossas intimidades, daqueles assuntos que são tabus, vai falar sobre sexo, vai falar sobre morte, herança, dinheiro do outro. Então, todos esses assuntos que você só conversa com pessoas que você tem intimidade.
né? Que você conversa em terapia, que você conversa com parceiro de relacionamento, com uma amiga muito próxima, né? A gente não chega falando sobre nossa intimidade sexual para uma pessoa que a gente acabou de conhecer e tal, né? Então, sobre alguns valores que você tem em relação a temas tabus, né? Então, um exemplo, aborto, sim ou não? Isso tem muito a ver também com a energia que você tem, o signo que você tem na casa 8, né? O que que você pensa sobre esses temas mais polêmicos? O que que você pensa sobre é, a evolução da genética, por exemplo? Até que ponto beneficia a sociedade, o ser humano, e até que ponto isso começa a romper um pouco com os nossos valores éticos e tudo mais. Casa 9 vai falar das viagens e da filosofia. Então, gente, é um adulto aqui em transformação, ele passa ali pelo romance, passa ali pela organização da sua rotina, ele se casa, ele cria parcerias, ele lida com dinheiro, ele lida com crises, por mortes e renascimentos durante a vida várias vezes, né? E a casa 9 ela vai falar sobre uma busca por respostas da vida. Esta casa está relacionada a Júpiter e ao signo de Sagitário. Então, se você pensar assim, fica um pouco mais fácil de entender essa casa, né? Porque você vai falar, o que que viagem longa tem a ver com faculdade e religião, que são temas da casa 9? É aqui que a gente vai buscar entender o porquê das coisas mais complexas, né? Então, por que que a gente morre? Se a gente morre, por que que a gente vive? Por que que a gente veio para cá, né? Então, isso você pode adquirir, esse aperfeiçoamento, através da filosofia, através da religião, através dos estudos superiores, acadêmicos, através de viagens longas. Por quê? Através de outras culturas, né? Então, pessoas, por exemplo, que têm concentração de planetas na casa 9 são pessoas que podem se dedicar à vida acadêmica, né? Que não se contenta ali, de repente, fazer a faculdade, vai, mestrado, doutorado e assim por diante. Podem ser pessoas que gostam muito dessa experiência de imersiva em outros países, intercâmbio em outros países, porque gostam de se aprofundar e aprender algo a mais com essas pessoas, com esse meio, né? Casa 10, famosa Casa 10, famoso meio de céu, representa a nossa carreira aqui, não enquanto a profissão do dia a dia, mas no sentido maior, mais amplo, né? A nossa ambição, o nosso reconhecimento social, o nosso status, então como você quer ser percebido. É uma casa que está relacionada com Saturno, né? Então, ela vem com o tempo. Profissões você pode ter várias ao longo da vida, mas tendo um signo nessa casa, como que você vai olhar para essas fases da sua vida em construção dessa carreira, desse legado, né? Dessa percepção de mundo? Você pode ter profissões diferentes, mas, por exemplo, você tem meio do céu em escorpião. Independente da profissão que você já teve, qual que é a energia de escorpião? Uma energia profunda. Não é uma energia que gosta de superficialidade. Ou seja, aonde você trabalhou, você era extremamente profunda, investigativa, né? De repente se transformou muito com aquela experiência. Então, a energia de cada signo presente aí no meio do céu. Casa 11, casa das amizades e dos objetivos. Então, nossos grupos sociais. Então, muito além do grupo ali que eu estou me relacionando, da minha família, dos meus parceiros de negócio, meus clientes e o mundo. Como é que eu lido com essas pessoas, né? Eu vou me associar a alguma instituição, eu vou fazer parte de um partido político, as minhas aspirações. Então, geralmente, os nossos amigos, eles têm conexão com os nossos valores, né? Então, mesmo que você tenha um amigo super diferente de você, e o signo que você tem nessa casa vai falar muito sobre isso, por exemplo, Gêmeos e Aquários, se você tem na casa 11, provavelmente você vai gostar de ter amigos de várias tribos diferentes. Então, ele pode ser super diferente de você,
mas os valores dele não entram em conflito com os seus valores, né? Então, são os amigos escolhidos por mim, os grupos que eu escolho fazer parte, né? De acordo com os meus ideais. E por fim, a gente tem a casa 12, que para mim é a casa mais complexa, que é a casa que eu falo do sentir, né? A gente leva uma vida para compreender a casa 12, não é à toa que ela é a última, tá? Porque ela está relacionada ao nosso inconsciente. Ela está relacionada à nossa vida intrauterina. Então, lá na barriga da sua mãe, da genitora. Como é que foi essa gestação? Foi difícil? Foi dolorosa? Não, foi muito tranquila, né? Foi muito saudável. Como é que você lida com as questões espiritualidade? E aqui eu não estou falando de religião, religião está mais para casa 9. Mas como que eu lido com a conexão com o divino? Então, aonde eu sinto o divino? Você pode sentir, por exemplo, tô numa cachoeira, tomando um banho de cachoeira, e eu sinto aquele quentinho no coração de que, sabe, eu recebi uma mensagem ali do divino. Pode ser que a sua conexão seja através dos sonhos. Deus, a divindade que você se conecte, fala com você através dos seus sonhos. Não, comigo é quando eu me ajoelho para fazer uma oração, quando eu sento para meditar. Para mim é quando eu estou brincando com meu filho. Quando meu filho sorri, eu falo, cara, o mundo é muito mais do que isso, né? Então, o signo que você tem aqui vai falar muito sobre como você se conecta com essa espiritualidade, com esse sentir, que vai além da explicação, né? Eu só sinto, eu não sei explicar, mas eu sinto, eu senti isso, né? Vai falar também sobre isolamento. Então, todas as instituições que separam as pessoas são casa 12. Prisão, é, orfanato, hospital, né? Então, são lugares ali onde as pessoas estão restritas, né, do convívio social. Então, por exemplo, se você gosta de trabalhar sozinho, provavelmente você vai ter ênfase nessa casa. Se você trabalha em hospital, se você atua em uma instituição de caridade, de repente até se você teve o seu pai presidiário, então são o tipo de informações que a gente vê na casa 12, certo? Tudo bem até aqui? E aí eu vou propor para vocês um exercício. Vocês vão fazer esse exercício no tempo de vocês, em casa, bem tranquilas, com o mapinha de vocês. Vocês vão pegar lá. Eu coloquei um link aqui do meu site que tem palavras-chave dos signos. Tem muitas palavras-chave. É por isso que eu não quis colocar nesse PDF. Daí depois vocês entram lá, faz o exercício ali, olhando a colinha. É realmente uma cola, tá? Eu não quero que vocês se restringam a essas palavras-chave, porque pode ser que você lembre de uma outra coisa que faz super sentido com o leão e eu não coloquei ali, tá? Então não precisa ficar restrito aquilo. Mas, como tem muitas palavras ali, pode ser que traga claridade para vocês, principalmente com aqueles signos que vocês não conhecem muito, tá? Então, qual que é a proposta? Então, depois da aula, quando eu subir a aula, eu vou deixar esse link aqui com o PDF para vocês acessarem. Olha o exemplo. Vocês vão pegar e vão colocar todas as casas. Casa um, eu tenho o meu ascendente em escorpião. Casa 2, tá? Você vai colocar a casa e o signo que você tem. E aí, você vai olhar nesse PDF. Então, o que que eu falei lá da casa 2? Eu coloquei aqui o exemplo. Casa 2. Não fala de como a gente gasta dinheiro? Não fala de como a gente ganha dinheiro? E aí, eu peguei lá na listinha de palavras-chave a palavra impulsivo e pioneirismo. Então, eu fiz casa 2 em Ares. Possivelmente, eu tenho tendência a gastar impulsivamente. Posso ganhar dinheiro de forma pioneira, de forma autônoma. Posso, perder dinheiro por conta de uma
impulsividade, sabe? Por falta de planejamento, que é muito característico de Áries, tá? Por que que vocês vão fazer esse exercício? Porque eu quero que vocês tragam para a vida de vocês. Então, putz, isso aqui fez sentido, essa palavra-chave. Realmente, eu tenho facilidade para ganhar dinheiro, porque a minha energia aqui é de Áries, então eu vou fazer o que for preciso para ganhar dinheiro. Eu não tenho medo de trabalhar. Então, o dinheiro vem para mim, mas eu tenho uma tendência a gastar esse dinheiro aqui. Então, opa, é um sinal de alerta que eu tenho que cuidar das minhas finanças. Então, de repente, você vai colocar lá no seu planejamento, lá para o seu ano, que você quer fazer alguma coisa em relação a isso. Vou começar a ter uma planilha de gastos, vou fazer um fundo de reserva, né? Então, a partir disso, vocês vão começar a compreender um pouco mais sobre essas áreas da vida. Outro exemplo que eu dei, casa 7. Não é uma casa que fala de parceiros, clientes, vocês podem colocar aqui outros, sócios, né, outras coisas que eu falei lá, que vai ter no PDF. E aí, se você tem peixes nessa casa, coloquei duas características aqui: sonhadores e introspectivos, mas tem mais, um monte. Aí, de repente, você pode, então, ser casado com uma pessoa muito sonhadora, ou muito introspectiva, ou artista, ou espiritualizada. Vai percebendo isso, né? Clientes. Então, os meus clientes eu não tinha percebido até hoje, mas de repente meus clientes são mais introspectivos, né? Então, de repente, é por isso que eles não interagem tanto nesse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui. Tem que fazer um conteúdo mais pensando nesse perfil aqui desse meu cliente, que é mais introspectivo, que é mais sonhador. Vocês conseguiram captar a ideia do exercício? Quando vocês começarem a fazer, vocês vão perceber que algumas casas vão ser muito facinhas de fazer, outras vão ser mais desafiadoras. Quero ver vocês fazendo a casa 12 e a casa 8, mas vai fazendo, tá? O importante é que nesse primeiro exercício vocês vão ter o primeiro contato. A partir disso, depois de um tempo, vocês tendo a consciência, vocês vão começar a observar. É legal vocês refazerem, né? Principalmente se você tem caderno de processos criativos, gente, é uma descoberta assim do seu modo de viver, né? Porque a gente vai vivendo no modo automático. A verdade é essa. E a gente não vai percebendo essas coisas, né? Então, por isso que a proposta é sentar para fazer esse exercício, depois de um tempo olhar de novo para eles e refazer alguma coisa ali se for necessário, né? Para a gente não viver tão no modo automático, porque muitas vezes eu sabendo a energia que eu tenho ali do signo, isso pode facilitar muito a minha organização. Por exemplo, casa 6, gente, casa 6 que fala da nossa rotina ali do dia a dia. Às vezes você está querendo muito uma organização virginiana, nananá, e você tem aquário, por exemplo, ali. E aquário se incomoda de uma rotina muito certinha, de fazer as coisas exatamente igual, do mesmo jeito. Então, você vai adaptar. Eu preciso de organização, porque senão minha tendência é ser completamente indisciplinada na minha rotina. Mas não uma rotina engessada. Então, por exemplo, se eu estudo francês e matemática, eu posso colocar. Eu não preciso estudar um pouquinho de francês todos os dias. De repente, eu vou colocar francês de terça, matemática. Eu vou começar a encaixar. Daqui a um tempo, enjoei dessa rotina, eu vou alterar os horários. Isso aqui que eu vou fazer no começo, eu vou fazer no final. Uma pessoa, por exemplo, que tem Gêmeos ou Aquário na casa 6 vai ter muita dificuldade de fazer o caderno de processos criativos durante um ano, todo dia de manhã. Então pensa assim, cara, eu tenho essa energia, eu preciso respeitar também essa energia, não vou lutar contra. Então, se agora você está muito enjoada de fazer isso de manhã, comece a fazer à noite. Tá funcionando fazer à noite. Depois você volta a fazer de manhã, tá? É legal vocês começarem. E aí eu deixo também o meu contato para vocês, se vocês precisarem. Tem um guia astrológico com as previsões por signos, né? Por decanatos. Tem o calendário lunar. E se vocês
precisarem de mim para alguma coisa, se quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, vocês podem também entrar em contato comigo, tá bom?